Estamos aqui para mais um episódio do ProsperaCast e dessa vez nós trouxemos um convidado aqui especial que foi indicação de um dos nossos ouvintes. Leozinho, obrigado pela dica aí. Conseguimos trazer aí o seu professor, né, para a gente falar hoje aqui sobre Bitcoin. Então, galera, se você já ouviu falar sobre Bitcoin, se tem uma curiosidade, se quer aprender um pouco mais, a gente está hoje aqui com o Silvio Passarelli. O Silvio Passarelli, que é conhecido como Antigão do Bitcoin. O cara já tem esse apelido aí, porque ele já tem história, tem tempo aí no Bitcoin. Então, o cara é um dos pioneiros e está aqui na nossa região para falar um pouco aqui com a gente no ProsperaCast sobre como conhecer o Bitcoin, o que é o Bitcoin e nos passar um pouquinho dessa bagagem que ele tem, da sua história e desse ensinamento do que é o Bitcoin, como que a gente pode usá-lo e o que a gente vê aí pelo futuro. Silvio, seja muito bem-vindo, boa noite. Victor. Muito obrigado, um prazer estar por aqui também. Opa, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Opa. Silvio, conta pra gente um pouquinho aí da sua história, como que você veio para a ser conhecido como Antigão do Bitcoin. A história é longa. Eu vim de aviação, de garimpo, em 1986. Aí saí de lá, voltei porque meu pai sofreu um acidente de trânsito, faleceu. E ele tinha uma empresa de postos artesianos aqui na região, de Andradina, Três Lagoas, Araçatuba, que era o Postos Artesianos Passarelli, muito conhecido aí pelos mais antigos, né? Vão lembrar disso. E eu fiquei 10 anos depois nessa empresa, essa empresa veio a falir, e eu virei comerciante, tive uma loja de conveniência, Andradina, de 24 horas, uma loja que funcionava 24 horas na década de 90. Também fui pioneiro nisso. Também, não? Eu sempre procuro coisas novas. Chegar na frente. Tá no sangue. Mas a empresa também, depois de 5 anos, já não se manteve mais, porque antigamente todos os mercados não abriam de sábado e domingo, aí começaram a abrir, não vendiam bebidas geladas, começaram a vender. Então aí o mercado começou a ficar restrito para mim e não compensava mais também. Fechei essa empresa e fui trabalhar no frigorífico de Andradina, que foi comprado pelo Mário Celso na época, e trabalhei lá um tempo com ele, e dali eu consegui galgar minha profissão dentro da Polícia Civil. Passei em concurso público, fui agente penitenciário, fui escrivão de polícia, mas eu sempre gostei de informática, eu sempre gostei de novidades, né? Então, meu primeiro computadorzinho foi um 286 DX2, 1990 e qualquer coisa, né? E eu já comecei aquilo ali a aprender, a fuçar, sou um autodidata e pesquiso muito. Eu, quando me invoco alguma coisa, eu passo noites, vou a fundo. E dentro da polícia, eu tive essa oportunidade de crescer com a informática, porque era muito carente. Começaram a chegar os computadores, não tinha quem nem instalasse eles. Estavam lá fechados nas caixas. E eu pedi para o meu chefe se eu podia começar a instalar. Ele perguntou se eu sabia. Eu falei, eu sei um pouco. E comecei a montar os computadores, dá certo. Não tinha internet. O computador era uma máquina de escrever eletrônica, só isso. E aí eu comecei a fazer cursos. O meu chefe me incentivou muito, na época o Dr. Valmir Geraldi era um cara sensacional, viu isso em mim, falou, a polícia precisa de gente como você, e a polícia foi minha grande cobaia na informática, até que eu cheguei na idade de aposentar. Aposentei há cerca de 5 anos atrás, e hoje tenho uma empresa de informática, né? Dou suporte técnico a várias empresas aí e tal, e o Bitcoin veio por acaso na minha vida, né? Então, assim, um pouco é dessa história aí da minha vida, aí tem a história do Bitcoin, né? Pois é, onde que o Bitcoin se encaixou, né, durante essa sua trajetória aí, né? Nós temos 3 filhos maravilhosos, e a minha mais velha tinha feito faculdade de análise de sistemas, e ela já trabalhava em São Paulo durante a faculdade, economizou um dinheirinho e foi para Irlanda para fazer intercâmbio, para aprender inglês e tal. E tem tudo a ver, né, com a profissão. O inglês é muito necessário. E ela, depois de uma temporada lá, ela me ligou, pai, eu estou precisando aí de R$2.000, né? Era mais do que o meu salário na época, né?
E eu fui no banco, eu funcionário público, minha esposa funcionária professora, então a gente vivia sempre no vermelho, né? No cheque especial, não sobrava dinheiro. A gente sempre se preocupou muito com a educação dos filhos, então foi sempre escola particular. Nosso verdadeiro investimento foi nos filhos, tá? E fui no banco para ver como é que eu mandaria esse dinheiro para a Irlanda, tá? Isso em 2014. E o banco, para minha surpresa, para chegar lá R$2.000 em euro, né, eu ia ter que depositar aqui 2.600. 30% ia ser de taxas, impostos, porque converte para euro, para dólar, depois de dólar converte para euro. Cada banco que passa cobra uma fatia, ali, né? E demoraria de 7 a 10 dias, para minha surpresa. Tá? Mas o tempo não era a questão. A questão é que eu não tinha os R$2.600. Talvez se eu tivesse, eu teria... Talvez não, eu teria colocado lá e manda, né? Aí que eu brinco que a dificuldade te traz conhecimento. Traz oportunidades. Eu não tinha esse dinheiro, voltei para casa desolado. Eu tenho que mandar esse dinheiro para minha filha, não posso pisar na bola com ela. E durante a noite, como eu já mexia com informática, eu lembrei do Bitcoin, de alguns e-mails que eu tinha recebido sobre Bitcoin. Achava que aquilo era mais um golpe da internet, era mais alguma coisa besta da internet. Mas tem isso aqui, deixa eu estudar. Passei estudando, passei a noite, em claro, estudando. Achei um site, só tinha um site no Brasil, chamava Local Bitcoins, que vendia, que você trocava com pessoas que estavam vendendo Bitcoin. Era bem custoso o trabalho para você conseguir achar alguém que estivesse vendendo aquilo que você queria para depositar no banco que você queria, sabe? Então, mas consegui. Comprei R$50 de teste, tá? Em Bitcoin. Na época o Bitcoin estava em torno de R$700, um Bitcoin. Isso foi quando mais ou menos? 2014. Abril de 2014. E aí comprei R$50. No dia seguinte de manhã, liguei para minha filha. Falei, filha, você vai abrir uma carteira de Bitcoin? Ela, que isso, pai? Nunca ouvi falar. É uma moeda digital e tal, eu vou te mandar por ela. Não expliquei o porquê que eu estava fazendo, mas falei, é o mais rápido e eu acho que é o mais barato. Aí ela abriu a carteira dela lá, peguei o endereço da carteira dela, mandei os R$50, acho que eu não gastei R$1 de taxas. Em cerca de 2 a 3 horas, esse Bitcoin estava na conta dela. Ou seja, o seu primeiro contato ali com o Bitcoin foi por uma necessidade. De um problema que você tinha ali para resolver. Sim. Já tinha ouvido falar no Bitcoin nessa época e foi aprofundar um pouquinho mais para ver se conseguia solucionar ali. E aí, como deu certo, agora você vende. Eu achei a plataforma na Irlanda, que era a mesma do Brasil. Tinha lá, ela vendeu, caiu na minha conta em euro. Pô, legal, então agora eu vou comprar os R$2.000. Aí foi os R$2.000, mandei, chegou. Com total, eu não gastei, acho que 15, 20 reais de taxas. Muito menos do que de um dia para o outro. E a agilidade no outro dia eu já estava lá. Então, eu achei aquilo uma maravilha, né? E desde então, comecei a acompanhar o Bitcoin. Tá vendo as cotações e tal, R$700, foi subindo, 1.000 e tanto. Até que em 2016, até por questão de necessidade de novo, porque eu perdi um cliente de informática muito bom que me afetou meu orçamento, né? E eu me desesperei. Falei, vou acabar com a minha reserva. Em 3 meses eu tinha comido mais de 50% da minha reserva. Aí eu falei, vai agora ou nunca. Escondido da esposa. Né? Escondido dela, porque se ela sabe, ela não ia deixar. Onde é que você vai pôr nisso daí, né? Mas desespero, a necessidade, não sei o que leva, né? E dei sorte, sei lá, alguma coisa me iluminou e tal, porque eu comprei no momento certo, porque o Bitcoin tem seus momentos de alta e tem os momentos de baixa. Na época eu comprei a R$2.700, R$2.800 um Bitcoin. E no final daquele ano, o Bitcoin chegou a R$70 mil. Nossa, que diferencinha, hein? Em menos de um ano. Subiu 30 e poucas vezes. Isso em 2016? 2016. Foi já... foi para até 2017, mais ou menos. 2, 3 anos depois daquele primeiro episódio. Isso. Nesse intervalo, então, você não teve muito contato com o Bitcoin? Não teve nada, só acompanhava de longe, porque eu não tinha dinheiro. Entendi.
O dinheiro que eu tinha eu estava guardando na poupança e tal. E aí eu comecei a conversar com os amigos, porque você quer levar boa notícia para os outros, para quem você gosta. Você, poxa, aconteceu isso de bom comigo, tá? E eu levei muita gente, sabe? Só que as pessoas não querem estudar. A maioria das pessoas querem que alguém faça o serviço por elas. Exatamente. Tá? E eu acabei fazendo. Tá? Então eu criava as contas para os amigos, eu que tinha a senha deles, eu que mexia, mas isso te traz uma responsabilidade muito grande, sabe? E quando ganha, tá tudo bem. É Mas verdade. quando perde, aí te aponta um dedo na cara, né? Mas a maioria, a grande maioria, quase todos, quem não tirou o dinheiro antes, porque teve a queda de 70 mil, caiu para 14 mil, 16 mil. E teve gente que estava lá, inclusive eu tinha, e não saquei antes. A gente não sabia, não tinha esse know-how que eu tenho hoje, que eu sei os ciclos do Bitcoin, que ele tem seus ciclos. Lógico que a gente não sabe exatamente o momento de vender, mas a gente sabe mais ou menos, nós já temos indicadores, e com o tempo isso foi acontecendo, né? É o saber, né? É o conhecimento, né? E quando eu falava para os amigos, né, sobre Bitcoin, eu era o louco, né? Esse cara é louco, o que é isso? Não tem lastro? Aí eu ia procurar o que é lastro. Eu nunca tinha ouvido falar, vagamente. Aí eu fui descobrir, então eu tinha que discutir com meus amigos. Quer dizer, até para ver se eu estava errado. Certo? Eu sou um cara assim, eu quero, você me fala que eu estou errado num ponto, eu vou aprofundar a conversa. Se eu estiver errado, eu vou te agradecer. Né? Se eu chegar à minha conclusão que eu estou errado, já aconteceu várias vezes, poxa, obrigado por você ter aberto meus olhos. Né? Mas se eu achar que, se eu conseguir provar que eu estou certo, eu vou tentar te convencer e te mostrar que não é. Então eu descobri que o lastro ouro do dólar acabou em 1971 com Richard Nixon. E aí eu comecei a estudar o que é a economia, como que ela funciona, o que são os bancos, como que os bancos emprestam dinheiro. As pessoas acham que o banco empresta dinheiro deles. Na verdade, é o seu dinheiro que está lá. Exatamente. Eles não trabalham com o dinheiro deles. Se 60% das pessoas que têm conta no banco quiserem tirar o dinheiro hoje, não tem dinheiro para todo mundo. Não tem. É isso mesmo. Tá? Porque eles descasalam o seu depósito. Ele pega parte do seu depósito, 70%, 80%, às vezes 90% do seu depósito e empresta para outros. Então eles não têm como pôr aqui. Aí a gente vai aprendendo o que é inflação. Tá? O que é inflação para a maioria das pessoas, né? É aumento de preço. Mas não. Inflação, o aumento de preço é uma consequência da inflação. O que gera inflação são governos. Não é só o brasileiro, não. Tá? Isso é mundial hoje. Tá? É essa economia que eu comecei a estudar e cheguei na escola austríaca de economia, que tem um cara lá que chama Ludwig von Mises. E em 1920 ele previu a Grande Depressão antes dela acontecer. E o mercado financeiro estava em altíssima. Esse cara é louco, vai falar que vai quebrar. Nós estamos ganhando rios de dinheiro em bolsas, em ações e tal. Em 1929 veio a Grande Depressão, suicídio, quebraram países, quebraram empresas, né? E esse cara falou, esse modelo de economia está errado. E, infelizmente, é o mesmo modelo que tem até hoje. Até hoje. Então, tudo isso me levou a estudar bastante e aprender, né? O que é moeda? Como surgiu a moeda? Teve lá a moeda de Roma, né? Que era ouro, prata, não, mas começaram a ser falsificadas também, né? Eles raspavam a moedinha e criavam outras. Olha só. Né? O próprio governo fala, não põe tudo de ouro, põe 50% de ouro, mistura aí. Então, isso é adulteração, isso são governos que vêm fazendo. E o governo imprime dinheiro do nada, uma máquina com tinta e papel. Sim. É uma coisa que você falou, que eu achei interessante aqui. As pessoas hoje têm um receio com o Bitcoin. Sim. Né? Porque não entende muito bem. Inclusive, até esse é um dos nossos papel aqui, né? Sim, compartilhar um pouco, divulgar, difundir um pouco desse conhecimento.
Só que também não entende nem os próprios mecanismos de economia. Não sabe. Né? Sobre o dinheiro. Você falou lá que teve alguns amigos que questionou lá no início, né? Quando você foi falar do Bitcoin. Pô, mas isso é lastreado em quê? Não tem lastro. Né? Mal sabem que lá, quando foi? Você falou em 71 perdeu o lastro também do dólar com ouro. Então, poxa, né? E aí, a gente se acostuma e os Estados Unidos é o país que mais imprime dinheiro. Porque justamente em 1971, eles estavam em plena Guerra Fria com a União Soviética, corrida para viagens espaciais e tal, e eles guerra do Vietnã, e precisava imprimir, precisava dinheiro, mas não podia imprimir $1 sequer se não tivesse o equivalente em ouro na reserva, tá? Então esse dinheiro ele aboliu, e o Nixon fala: nós vamos abolir temporariamente. Esse temporário existe até hoje. É o provisório definitivo. É o provisório definitivo. Então, só que eles... o que acontece? Quando você imprime dinheiro, você gera inflação. A média de impressão de dinheiro no mundo hoje é em torno de 15% a 20% do dinheiro é impresso. Então, digamos que você tem lá R$1 milhão na sua poupança, no começo do ano. No fim do ano, você vai ter 1 milhão e um jurinho lá de 3%, 4%, 5%. Né? Se fosse a Selic, vai dar 10%. Né? Mas o governo fala que a Selic é 5%, a inflação é 5%, ela é manipulada. Na verdade, o governo imprimiu 20% de dinheiro, diluiu aquele 1 milhão seu, ele diminuiu 20%. Ele diminuiu o poder de compra. Exato. Eu faço um desafio para qualquer um, é simples de entender isso. Você pega um carro de R$100 mil. Você, ao invés de comprar ele, você pega esse dinheiro e coloca na melhor aplicação que existe no país. Legal e tal. Deixa lá rendendo 3 anos. Sem tirar um centavo. Juro sobre juro. Daqui 3 anos você compra esse carro? Não compra o mesmo bem. Com todo aquele dinheiro. Porque seu dinheiro perdeu o valor. Então, isso é inflação. A inflação não é o aumento de preço na gôndola, no carro, na indústria, na agricultura, é consequência dos erros dos governos. Eles são gastadores. Os governos só gastam. O governo, ele não produz. Sim, não produz nada. O governo acaba ali... Ele cria burocracia. Exatamente. Deveria gerenciar os recursos que arrecadam, né? Isso. Mas, infelizmente, né, o que acontece na real é que arrecada-se muito, inclusive. Sim. Né? E esses tempos até vi um post no Instagram falando, né? Pô, lá o Tiradentes lá, né, foi enforcado... Pelo quinto, né? Dos infernos. O famoso quinto dos infernos, né? Que pagava 20% lá de imposto, que era o quinto, né? Isso. E hoje a gente chega a pagar mais de 40%. Até mais do que isso. Tá tudo mais bem. Mais do que 50% no Brasil hoje. Então a gente acostuma muito fácil. E aí né? essa escola austríaca, eles vêm ensinar a gente sobre o liberalismo, o real liberalismo, o livre comércio, o livre mercado. O Estado não tem que intervir. Com raras exceções, a gente fala do liberalismo minarquista, não é monarquista, minarquista, de mínimo. Tá? O governo deveria cuidar da segurança, tá? Básica, nem da saúde. Às vezes a gente questiona, tem pensamentos que pensam que é o seguinte, se deixar o mercado se regular, se você trabalhar e você paga, nos Estados Unidos é assim. Tá? Não tem plano de saúde geral, né? Como o SUS aqui, né? Mas muita gente acha que o SUS é gratuito. Exato. Exato. Eles sempre acaba sendo iludiram. Mais caro do que... A gente sempre foi iludido. A educação. Tá? Mas o governo é um dever de educação. Eu acho que não. Se você pegar o que custa um aluno do Estado, tá? Por ano, ele custa 4 ou 5 vezes mais que uma escola particular. Então, por que não contratar escolas particulares, né? E para prestar esse serviço? Prestar esse serviço. Tem um modelo, eu tenho um familiar que ele trabalha também no setor penitenciário. Trabalhava, já aposentou, no setor penitenciário. Ele comentou até que estava em teste, né? Não sei se você teve conhecimento disso,
de fazer isso com os presídios, de Sim, terceirizar, sim. né? E, se não me engano, teve 1 ou 2 presídios que eles fizeram Aí esses vieram os testes, né? direitos humanos, ou dos manos, É. né? Mas parece que nesse teste, né, se mostrou muito eficaz pela questão da economia. O governo pagava para uma empresa privada fazer a gestão dos detentos ali, né? Tinha um valor por cabeça, e aí eles tinham que dar conta com aquele valor de suprir ali. Mas o nosso sistema diz que o preso tem o direito de trabalhar e não o dever de trabalhar. E nós temos que sustentá-lo. Exatamente. Acaba sobrando para a comunidade aqui. Então falta pro trabalhador verdadeiro, real, que paga impostos, que a maioria das pessoas é conservadora do trabalhador, tá? Não é anarquista, o trabalhador é sério. E ele é como é que é o termo? Conservador. Sim. Ele gosta de religião, ele é família. Então, quem gosta de bagunça é outra coisa. Tem princípios, a grande maioria tem ali os princípios e valores, né? Que infelizmente hoje em dia, né, muito está se perdendo. Assim, você citou um ponto aí que eu acho interessante, né? Eu acho um pouco difícil, talvez, eu não consigo enxergar assim como que a gente poderia no Brasil hoje ter uma transição, né, dessa questão, como você pontuou aí, de que nos Estados Unidos, por exemplo, né, América ali, a gente não tem um SUS, por exemplo, não tem a educação ali gratuita, né, entre aspas, como é no Brasil. Mas a gente tem hoje, né, um problema sério também de muitas pessoas, assim, como posso dizer, com a capacidade financeira bem mais baixa. Sim. Né? Talvez se fosse o caso de acontecer uma transição dessa, eu não sei como que seria para essas pessoas. Né? É algo assim, eu acho que um pouco complexo, talvez. Essa transição seria bem difícil e dolorida. Quando você tem lá uma empresa familiar, por exemplo, onde o filho só quer andar de Porsche, a esposa quer só viajar, e essa empresa começa a dar prejuízo, o que o patriarca tem que fazer? Tem que cortar. Tem que cortar. Senão ela vai quebrar. Uhum. Eles vão gostar? Não, de jeito nenhum. De perder a mordomia? De perder os benefícios? Né? Então, é mais ou menos o que nós estamos vendo na Argentina hoje. A Argentina veio galgando, né, com populismo, dando dinheiro para o povo, quer dizer, dando dinheiro do povo para o povo, quer dizer, financiando. Na verdade, eles financiam o poder. Sim, a manutenção no poder. Tá? Eles dão uma cestinha básica, eles deixam o cara ali, escravo aqui, escravo ali. Nós estamos tendo um problema seríssimo hoje de pessoas que não querem trabalhar, né? Porque recebem benefícios. Se eu trabalhar, eu vou perder o benefício. Exatamente. Esse é um problema Os empresários estão com um problema seríssimo de gente. Tá? Porque não tem incentivo nenhum ao trabalho. O incentivo é o contrário, na verdade. É o contrário. Né? Então, para mudar isso, o Milei está tendo resistências terríveis na Argentina. Tá? Minha filha do meio teve lá 2 semanas atrás, falou, pai, os preços lá estão absurdos. Tá? Por quê? Porque ele liberou o mercado. Então, no primeiro momento tem um boom. Tá? Então, minha filha fez uma comparação com o McDonald's. Tá? É mais fácil da gente comparar, que é um preço, né? O Big Mac com batata frita e a Coca-Cola lá estava em torno de quase R$60. Aqui custa 35. Então, houve uma explosão de preço. Então, as pessoas estão sofrendo. Aumentou a pobreza no primeiro momento. Tá? Só que o livre mercado já começou a valorizar. Então, empresas estão voltando para a Argentina, estão investindo. Tá? E a médio e longo prazo, isso vai reverter. Ah, sim. Eu não tenho dúvida disso. Os países mais ricos do mundo são livres, são liberais. Todos que foram para o lado do socialismo estão quebrando. A gente vê isso acontecer na Europa, na própria França, Alemanha. Esse dinheiro tem limite, sabe? E as pessoas não querendo trabalhar. Então, delegamos o trabalho para os asiáticos, achando que a gente estava fazendo um excelente negócio em contratar mão de obra escrava. Na verdade, é isso. É muito barato a mão de obra deles, mas eles exploram o povo, os povos deles, né? E para nós ficarmos viajando, curtindo, né? Então... E nós vivemos uma bolha aí, uma época maravilhosa. Só que o preço está sendo cobrado agora.
Sim, Inclusive os Estados Unidos está lá com um problema seríssimo, né? Então, esse sistema econômico não está correto. E isso a gente vem estudando. Eu entrei num Instituto Liberal de Araçatuba, que chama ILAM, onde a gente aprende muito sobre a escola austríaca. Estamos estudando, estou aprendendo bastante ainda. Você vê, com 63 anos, eu estou estudando. Gosto de aprender e gosto de ensinar as pessoas sobre o que é. Justamente por isso, abrir os olhos das pessoas e vamos mudar, sabe? Não ficar dependendo de governo, não. Legal. E aí, onde entra o Bitcoin, né? Então, todo esse comentário que você fez sobre a economia, né? O que é o Bitcoin? Como que ele surgiu? Passa um pouco pra gente dessa moeda. Em 2008, nós tivemos lá nos Estados Unidos, né, que afetou o mundo inteiro, foi a bolha imobiliária, tá? Muita gente que perdeu, tava assim, as bolsas estavam uma maravilha também. Eu tinha dinheiro um pouquinho aplicado em ações, perdemos tudo, não. E aí, antes disso, em 1990 e pouco, tentaram criar uma moeda digital de computador. Mas não deu certo porque conseguiam duplicá-la. Tal do Ctrl+C, Ctrl+V no computador. Tá? Então, conseguiram falsificar essa moeda. Entendi. Então, ela não deixou de existir. Mas em 2008, acho que um grupo, a gente não sabe exatamente, eles não falam, talvez por segurança também, soltou um documento chamado White Paper, que é, na verdade, como se fosse a carta, uma constituição do Bitcoin. Tá? Ali estão os dados técnicos, os porquês dele, né? Que o Bitcoin tem uma proposta justamente ao oposto de qualquer moeda fiduciária. O que é moeda fiduciária? É moeda real, é dólar, é euro, é moeda governamental. Tá? Essa moeda tem um nome interessante, é moeda de curso forçado. As moedas fiduciárias, olha o nome, moeda de curso forçado. Por quê? Porque você é obrigado a usar ela, independente de você querer ou não. Né? Se a gente não pode sair com dólar na rua comprando coisa, é perigoso a gente até ser preso. Sim. Tá? Então, você não pode chegar com um euro e ficar... Nós somos obrigados a usar o real. Né? Então, esses caras desenvolveram, um grupo que soltaram lá, que um camarada que nunca foi localizado, chamado Satoshi Nakamoto, criou esse Bitcoin. Tá? É uma coisa muito avançada. Tem tecnologias avançadas de criptografia, que é a segurança, né? de economia, onde ele é escasso. Bitcoins só vão existir 21 milhões de Bitcoin no mundo. Nunca mais. Vão existir ou já existem? Não, vão existir. Vão existir. Hoje então, nós estamos em 19 milhões. Não gerou todos os possíveis. Não. Ainda. Só que dos 19 para os 21, né, vão demorar mais de 100 anos. Poxa, mas de 2009, ele foi lançado em abril de 2009, se não me engano, até hoje são 15 anos, né? Já foram 90% dos bitcoins e os outros 10% vão demorar 100 anos, sim. Porque ele, a cada 4 anos, ele tem um negócio que chama halving, ele diminui não é a impressão, a distribuição de novos bitcoins, a geração de novos bitcoins, tá? Então, esse halving, né, a cada 4 anos, são minerados. O minerador é aquele cara que são computadores que trabalham na rede. O Bitcoin trabalha nessa rede. Tá? Ele existe porque a rede existe. Tá? E ele é seguro justamente porque tem a rede. Um hacker não vai conseguir mudar todos os computadores ao mesmo tempo. Tá? Então, é por isso que ele é seguro também. É uma tecnologia simples. Então, esse halving, a cada 210 mil blocos minerados, diminui a oferta de Bitcoin pela metade. Ele começou com 50 Bitcoins a cada bloco minerado, que a cada 10 minutos um bloco é minerado, e a cada 260 mil blocos, esqueci agora o número exato, é baixado. Começou com 50, passou os 200 e tantos mil blocos, baixou para 25 Bitcoins. Cada bloco minerado, os mineradores ganham um prêmio pelo trabalho. Eles estão fazendo um trabalho.
para a rede. Não vou falar nem em termos técnicos para não confundir, Facilitar porque a gente está isso. falando realmente para leigos, para pessoas que não sabem nada de Bitcoin. Então não adianta eu falar aqui em termos técnicos, tá? É mais uma explanação. Então por isso que ele é deflacionário. Ele vem diminuindo a oferta. Ao contrário das moedas fiat dos governos, que eles cada vez imprimem mais, né? E então tem a criptografia, a economia, que é esse princípio, tá? E a blockchain, tá? Que isso foi uma invenção extraordinária, tá? Blockchain quer dizer um livro de notas, tá? A tradução ao pé da letra. É ali que a cada 10 minutos é fechado esse livro. Vira-se aquela página. Daquela página para trás não pode ser nada mudado mais. E tá ali. O resto da vida, tá? Então não se consegue falsificar um Bitcoin por causa desse sistema, né? E que ele é compartilhado com milhões de computadores no mundo. Todo computador do minerador tem uma blockchain instalada no computador dele. Então um hacker pega aquele computador que tem a blockchain e saca ali e ele adultera. Ah, deixa eu tirar o Bitcoin dessa carteira aqui, vou pôr na outra, tá? Vou manipular aqui. Ele pode fazer isso. Só que a hora que ele colocar aquele computador na rede novamente, a rede por si só vai detectar que tem adulteração ali e ele vai ser expurgado. O código não vai bater com ele os outros computadores da rede. Ele não entra mais na rede. E quem são esses mineradores que você São os computadores que são colocados para trabalhar. Você pode ser um minerador, eu posso ser um minerador. Hoje não está compensando. Se eu tivesse ouvido, né, dado ouvido aos meus e-mails lá em 2012, 2013 que eu recebi, eu poderia ter colocado um computadorzinho para minerar, um computadorzinho PC normal, daria aí 10 bitcoins por mês, tranquilamente. Tá? Mas valia o que um bitcoin na época? $1, tá? $5, tá? Não valia nada. E onde que eu vou usar isso? Né? A gente não tinha expectativa de nada disso, não se imaginava. Teve alguns que acreditaram. Tem uma lenda no Brasil que chama Daniel Fraga. Esse cara, em 2013, 2014, ele começou a gravar vídeos. Ele teve problema com a justiça, porque ele começou a falar muito mal de políticos. Ele começou a ser perseguido e ele conheceu o Bitcoin. Tem vários vídeos na internet dele. E esse cara sumiu. Ninguém sabe se ele está vivo, se ele está morto. E com milhões de Bitcoins. E ele começou a comprar Bitcoin e ele falava, compre Bitcoin, compre Bitcoin. Ele vendeu todos os bens dele quando ele percebeu que começou a perder as ações, tá? De políticos e tal, que ele falava mal. Ele morava em São Paulo. E ele vendeu tudo e sumiu no mundo. E é o cara que deu o golpe no governo. Tá? É chamado isso, o cara que ganhou do governo brasileiro. Esse cara é uma lenda no meio, Daniel Fraga. Então, o Bitcoin veio para resolver um problema, tá? Eu esqueci de dizer uma coisa super importante, que o Bitcoin é descentralizado. Então, quando é descentralizado, ele não tem um computador central. Como eu disse, são os mineradores. Certo. Tá? Ele está nessa rede. Tá? Então, é aí que o Bitcoin entra, que ele não está atrelado a governo nenhum, ele não está submisso a barbaridades de um governante, de um presidente, de um ministro. Tá? É um país que entra em guerra e começa a querer cobrar daqui e dali. Só que, assim, hoje que ele se consagrou, tá? Hoje Paulo Guedes fala bem de Bitcoin, outros aí que condenavam Bitcoin, isso é pirâmide e tal. Foi usado com muitos piramideiros, bandidos, tem gente presa por causa disso, mas... Usavam o nome do Bitcoin, mas não propriamente era uma armadilha. a moeda. Isso falam muito. Se chegarem para você, isso é uma regrinha básica para saber se você está caindo num golpe ou não. Qualquer um chegar, eu compra Bitcoin aqui comigo, você vai ter que dar o dinheiro para você? Eu vou te dar 10% ou 2% de renda por mês, fixo. Isso não existe, já pula fora que é golpe. O Bitcoin não rende nada. Se você comprou um Bitcoin, você comprou em 2010, hoje você vai ter um Bitcoin. Em real, ele valorizou. A conversão, né? Tá? Mas vai ser um Bitcoin. Ele não virou 2, 3 ou 4. Sim. Tá? Então tem gente que vem com essas promessas e infelizmente as pessoas acreditam.
Às vezes por falta de conhecimento, Falta né? de conhecimento. Entendimento do- E a ganância, querer ganhar Exato. rápido. Tá? Aí são os caem nos estelionatários. Uhum. Então o Bitcoin veio resolver esses problemas. Tá? Ninguém acreditava que é isso, tem que ter um controle, tem que ter uma coisa centralizada, tem que ter. Ele mostrou que não precisa nada disso. É uma coisa muito revolucionária. Tá? Só que você tem que saber, hoje comprar Bitcoin você compra no Nubank, no Mercado Pago, você compra Bitcoin de verdade. A XP não vende Bitcoin de verdade, ela vende um sintético de Bitcoin. Tá? E qual que é essa diferença desse que você falou, por exemplo? Você citou a XP e citou Nubank, Mercado Pago. Né? Qual que é a diferença desses? Porque na XP você investe em Bitcoin, você vai ter o mesmo rendimento. E o Bitcoin valorizar, hoje ele está na faixa de R$400 mil, um Bitcoin. Então, se você comprar um Bitcoin na XP, como é semelhante, quer dizer, ele vai ter que ter o mesmo crescimento do Bitcoin. Se ele chegar a valer 1 milhão daqui a um ano, você vai ter 1 milhão lá. Tá? Mas você vai estar com o seu dinheiro custodiado na XP. E a XP é uma corretora. Uhum. Ela tá subordinada à CVM, a governo. Sim. Nós tivemos um governo no passado aí que tomou o dinheiro da nossa poupança, Collor, Uhum. né? Quem garante que não vai acontecer de novo? Né? Então, você está seguro? Né? A XP, você pode ter o mesmo valor, mas você não tem o Bitcoin. Por que você não tem o Bitcoin? Porque dentro do sistema da blockchain, existem as carteiras, tá? E onde você cria uma carteira e ela é seu endereço. É como se fosse sua conta bancária. Só que sem ser banco. Você é o seu banco. Você tem que decorar umas palavras, tem que guardar elas com muito cuidado. E se alguém souber disso, vai tomar o seu Bitcoin. Tá? Então aí que entra a chave da coisa. Você joga o Bitcoin para lá. Então você compra no Nubank, você compra no Mercado Pago ou em exchanges. Tá? Tem várias pelo mundo. A mais famosa chama Binance ou Binance, né? Então, é a mais poderosa, chinesa, mas está em Hong Kong e tal. Você compra, só que você, infelizmente, 90% dos bitcoins estão nessas corretoras. E de vez em quando uma falha, uma vai à falência. E a pessoa perde tudo. Agora, se você está com o Bitcoin dentro da sua carteira de Bitcoin, você só vai perder ele se roubarem sua senha, tá? Ou se o Bitcoin deixar de existir um dia. Mas nunca por golpe de ninguém. Então, aí você é o dono do seu Bitcoin. E na XP você não consegue sacar aquele valor para um endereço Bitcoin, porque não é Bitcoin. Ou seja, vamos lá, vamos ver se eu estou entendendo bem aqui. O Bitcoin, vamos dizer que ele é uma moeda digital. Sim, é uma moeda digital. Então, se ele é visto como uma moeda, eu poderia usar ele para trocar, comprar algum bem, algum item ali com ele. E no caso da XP, eu tenho uma representação como se fosse um papel ali, e eu não posso fazer essa troca. Se eu falar, Silvio, me vende esse celular, vou te pagar em Bitcoin. Eu não consigo, com o da XP, fazer isso. Mas essas outras empresas que você citou aí, Binance, eu posso Nubank, eu consigo eu tenho lá minha conta em Bitcoin e eu estou vendendo, eu estou comprando um bem seu, você vai aceitar o pagamento em Bitcoin, eu da Binance eu transfiro para sua carteira. Tá? Essa carteira sua pode estar em autocustódia, pode estar em outra exchange. Eu tive, inclusive, numa cidade no Rio Grande do Sul agora, que é a cidade brasileira que mais aceita pagamentos em Bitcoin. É fora de série. Que legal. Cidade de 20, 30 mil habitantes. Onde é? Qual que é a cidade? Chama Rolante. Rolante é perto de Gramado, tá? Também não está longe de Porto Alegre. E fui muito bem recebido lá no meu Instagram, inclusive tem a minha visita lá. Paguei cafezinho com Bitcoin. Que legal. Tá? Hoje eu consigo cartão de crédito. Existem cartões de crédito que você carrega com Bitcoin, você deixa o saldo em Bitcoin e você paga com euro, com real, com Guarani, se for no Paraguai, você paga como cartão de crédito. Converte no momento na hora. Quem está recebendo, a empresa que está recebendo, nem precisa vender em Bitcoin. Ele vai receber em real, vai receber na moeda local. Tá? Então, já é um grande passo. Já é um grande passo. Já tem muita coisa aí.
que você pode negociar com Bitcoin. O Paulo Guedes disse há um tempo atrás, mas eu vou no McDonald's e o McDonald's não aceita Bitcoin, então ele não serve para nada. Tá? Hoje ele já tem outro conceito, né? Mas com um cartão desse não precisa do McDonald's aceitar Bitcoin. Eu pago em Bitcoin na moeda local, converte na hora e meu Bitcoin está rendendo lá. Se ele está valorizando, eu estou ganhando. Legal. Isso na Venezuela salvou muita gente, aquela inflação de 2.000%, tá? As pessoas recebiam o salário dela e compravam Bitcoin. Tá? Então no final do mês ele sobrava dinheiro. Porque o dinheiro não era corroído pela inflação. Tá? Na Ucrânia, muita gente saiu com fortunas. Você não consegue sair de um país com meio quilo de ouro, nem 100 gramas de ouro. O detetor de metais te pega na hora no aeroporto. Mas o Bitcoin você sai com ele na cabeça. Com essa senha. E o país que você tiver, você recupera ele. Você transfere para o país que você tiver. Então, na verdade, ele não está em país nenhum, ele é apátrida. Né? Muito legal. Então, qualquer país, existiam poucos países que proíbem. A Coreia do Norte deve proibir, apesar de que são os maiores ladrões de Bitcoin. Sério? A Coreia do Norte tem equipes especializadas em invadir computadores no mundo. Tá? Isso no Brasil já aconteceu muito. Eu tenho cliente de informática, aconteceu isso. Ele invade seu computador, criptografa teus arquivos, coloca uma senha lá monstruosa que você não consegue acessar mais tuas planilhas, nada da tua empresa, e te pede um resgate em Bitcoin. Tá? A China também tem isso. Não sei se a China é tanto o governo, mas a Coreia do Norte é o governo. Eles usam isso como uma maneira de captar dinheiro para o governo. Tá? Mas te proíbem de ter o Bitcoin. Entendi. Proíbem o a cidadão população ali não pode ter, mas o governo... Então, são os países fechados, né? Os países liberais permitem. Portugal é um país muito liberal com Bitcoin. Inclusive eu vi uma notícia há pouco tempo, que inclusive alguns países já têm. Suíça. Estão... tem Bitcoin. El Salvador adotou o Bukele, né? Esse cara que está fazendo uma revolução lá, prendeu tudo quanto é ladrão e tal. E ele adotou o Bitcoin como moeda oficial, como reserva governamental. Então lá são duas moedas oficiais. É o dólar, ele lastreou um dólar americano, e o Bitcoin. E quando ele começou, foi na época que o Bitcoin entrou em baixa, que ele tem aqueles ciclos, né? E, nossa, o mundo inteiro meteu a boca nele. Agora que ele subiu de novo, ninguém fala mais nada. Sabe? Então, assim, tem país... A Suíça é uma maravilha. Tem várias cidades lá. Lugano é uma das cidades que mais aceita Bitcoin. Em praticamente todo café. Né? Restaurantes e tal. Então, ela tá se popularizando. Ela virou uma reserva de valor já. Já é como o ouro. Tá? Já é semelhante. O que tem de dinheiro em Bitcoin hoje, falta pouco para equiparar o que tem de dinheiro em ouro. Tá? Então, grandes empresas, grandes fundos de investimentos, como a BlackRock, que é uma empresa que é dona de quase tudo no mundo, né? A BlackRock já tem trilhões de dólares em Bitcoin. E há 2-3 anos atrás, o CEO deles, o Larry Fink, falou que o Bitcoin era pirâmide. E hoje ele deu o braço a torcer. E a fala de um cara desses influencia muito, né? A valorização, o comportamento do mercado, né? Porque, querendo ou não, são tomados como referências, né? Grandes investidores, grandes grupos de investimentos. E daí, numa fala dessas, às vezes derruba o mercado na hora que eles entram no mercado. Quantas vezes eu ouvi, Bitcoin acabou, para com isso. Isso não existe. Mas eu sou teimoso. E o bacana é isso, que você investiga, aprofunda, pesquisa, né? Inclusive, você comentou um pouquinho antes da gente iniciar aqui, né, sobre você frequentar alguns eventos que tem esses entusiastas, se eu posso assim chamar, né, do Bitcoin, igual uma referência que você mostrou foto aqui do Renato 38, que é muito conhecido nesse mundo aí, né? Já teve juntos aí. O Renato é a figura. Inclusive, se eu não me engano, foi a partir dele, você falou que surgiu o seu apelido aí? Foi o Renato. Foi um encontro que eu tive com ele no começo desse ano em Araçatuba.
Ah, é recente, então? Recente. E eu já tinha conversado com ele em 2020 e pouco, numa call, numa chamada por vídeo. Eu procurei ele me atendeu. Ele é um cara muito bacana, muito simples, sabe? Não sabia quem eu era nem nada, me atendeu. Conversamos mais de 15, 20 minutos lá, eu e ele. E aí um dia eu vi que um amigo meu até falou: Silvio, o Renato vem em Araçatuba. Porra, eu não vou perder, né? Aí cheguei lá, ele lembrou de mim. Eu tava de costas, ele chegou atrás de mim. Pô, seu Silvio, tal. Pô, Renato, você lembrou de mim? Eu conversei com você, cara. Não, aí, bate-papo, eu falei da minha idade, ele falou, poxa, eu sou antigo, o senhor é antigão. Então, ele ficou antigão do Bitcoin. E nos eventos, meninada me conhece. E é legal, porque realmente eu sou o mais velho, que eu acho que a Maria conhece aí, que tá nesse meio mesmo. E vem pedir conselhos, e vem pedir orientação. E eles sabem muito mais de tecnologia do que eu. Eu não sou um especialista em programação, em blockchain. Eu conheço o assunto, mas eu não sei programar, não sei nada disso. Mas a gente tem a vivência, né? A gente tem a vida, que nos ensinou muito, né? E eles gostam. Eu nos grupos dou uns conselhos e eles vêm, me chamam. Poxa, eu gostei do que você falou, tal, e... gostam de encontrar comigo, conversar comigo, é legal, muito, muito gostoso, muito gratificante. Bacana. Muito gratificante. E, Silvio, como que você enxerga o Bitcoin, assim, pro futuro, vamos dizer assim, pros próximos anos aí? Você acha que, de fato, pelo que você comentou, eu não tinha essa noção, né, de que parece que ele já tá tomando proporções, assim, muito legais, de já ser transacionado, assim, como uma moeda comum, vamos dizer. Sim. Né? Você acha que caminha para isso mesmo? Ele pode ser adotado por... eu tô até participando do desenvolvimento de uma carteira agora, de troca rápida, tá? De venda, de compra. Você pode pôr no teu comércio. Você aceita Bitcoin, já cai em Bitcoin. Se você quiser converter ele no mesmo dia em real, você converte também, tá? A gente acredita que quando nós fizermos um ciclo, né? Você tem um comércio, você tem o teu fornecedor que começa a aceitar Bitcoin, ele tem um outro fornecedor que aceita Bitcoin, você cria uma rede que trabalha só nisso. Inclusive isso na África, eu não me lembro o país direito, não lembro direito o país, mas eles têm muita dificuldade de bancos. O banco lá tem que andar 200, 300 quilômetros para tirar um dinheirinho todo mês. Nossa. Certo? Então o cara perde um dia, dois e gasta dinheiro. E o Bitcoin chegou lá e com o celular você tem, né? Eles começaram o mercadinho aceita Bitcoin, o outro começaram a fazer uma rede de trocas que não precisa mais daquele dinheiro. Quer dizer, cai o dinheiro lá no banco, converte em Bitcoin, ele não precisa ir lá todo mês naquele sacrifício, tirar o dinheiro em espécie, né? Ele, do banco ele consegue comprar Bitcoin e todo mundo aceita e ele é transacionado ali. Legal. Coisa que não tinha, eles não tinham acesso a isso. Então ele está salvando muito lugar, tá sendo muito bacana. Infelizmente, né, os governos não veem com bons olhos. Por que será? Porque acaba saindo das mãos deles. É aquele negócio que ele é descentralizado, eles não têm o controle. E aí os governos já estudaram, já aprenderam a tal da blockchain, que é a tecnologia de se gerar criptomoeda. Né? Hoje existem mais de 100 mil criptomoedas. Tem criptomoeda do cachorrinho, do gatinho e tal. Isso. São a maioria golpe. Tá? Não caia não, porque... Não tem uma... Eu ia te perguntar sobre essas moedas também. Sim. Qual que é a semelhança com o Bitcoin? Se tem alguma coisa... que o fundamento é o mesmo. É criado dentro de uma blockchain. Tá? Usa a mesma tecnologia. Isso, mas não quer dizer que é uma blockchain que ela é descentralizada. Eu posso ter um computador central com a minha blockchain. Entendi. Tá? E tudo tem que passar por ele. Ou seja, o próprio criador da moeda ali tá... É isso. Tem o controle de tudo isso. Está controlando. Então, eles aprenderam. E os governos aprenderam também. É uma coisa disruptiva essa blockchain. A blockchain serve até para registro de cartório. Você registrar imóveis. E nós não, esse é um problema mundial, não é só do Brasil, de você ter mesma escritura para 3, 4 escrituras para a mesma propriedade, para a mesma área.
tá? A blockchain consegue não ter essa duplicidade. Soluciona esse problema de A duplicidade. Suécia está desenvolvendo um negócio nesse sentido. Estônia também parece que está. Então, ele resolve uma série de problemas que nós temos, tá, no mundo. E então, os governos descobriram isso. E agora está vindo o Drex. Era outro ponto que eu ia citar. Veio o Pix. É uma coisa interessantíssima, uma maravilha e tal, só que ele é centralizado. O Pix é centralizado no Banco Central. Sim. Eles estão sabendo de cada passo de cada um de nós. Então, a hora que eles quiserem, porque ninguém declara 100%. Acho que não tem, né? Sempre você tem algum dinheirinho que você recebe aqui, passa ali. Se eles quiserem, eles acabam com tudo isso. Uhum. Tá? Se você não declarou esse dinheiro, então esse dinheiro não pode ser movimentado. Sim. E um ponto interessante que você citou aí, né, do governo ter instituído o Pix, tá? Uma criação bastante interessante, mas eu tô bem pensando esses dias sobre essas questões, né? Quando a gente trabalhava só com dinheiro, até antes dessa onda dos cartões de crédito, né? Se eu compro um item seu com R$50, você vai no mercado, paga com esses R$50, o mercado paga o fornecedor com R$50, é sempre os R$50 que tá avançando. Sim. Descontando, vamos desconsiderar aqui inflação e tal, né? O poder de compra do dinheiro. Mas você sempre tem ali os R$50. Aí veio a onda dos cartões de crédito. Sim. Né? O cartão de crédito a gente já começou a perder dinheiro. A entrar o dinheiro digital. Exato. E a gente começou a perder dinheiro ali no cartão, Sim. porque você já tem um intermediário que cobra as taxas de transação ali. A facilidade. Então, exatamente. Então, se eu vou lá e compro lá na sua loja de informática um computador e passo no cartão de crédito, você já perdeu lá 2,5%, 3% da tarifa do cartão. Criaram-se facilidades em detrimento de outras coisas. Exatamente. Então, quer dizer, usando o mesmo exemplo que eu gastei com R$50, você já não tem mais R$50. Sim. Né? Você já tem lá R$48, R$49 e pouquinho, já perdeu um pouquinho. Você vai no mercado, paga com o cartão de novo, a moeda digital ali, você já perdeu mais um pouquinho. Afinal, esse dinheiro vai sumindo. Muita gente não tinha nem conta em banco. Muita gente só transacionava com dinheiro, guardava dinheiro no colchão. Exatamente. Não é verdade? Hoje já tá o contrário, né? Tá o inverso. Todo mundo tem um cartão, ou não Pix, tem dinheiro vivo mais. E você quase não vê mais dinheiro vivo. O comércio não recebe 5% em dinheiro de papel. Exatamente. E esse dinheiro vai deixar de existir daqui 2 anos. O Drex vai ser, talvez até antes. Limite máximo, nesses encontros aí que eu participo, já conheci gente que trabalha na rede bancária que está desenvolvendo o Drex. A coisa é mais complicada do que a gente imagina. O Drex seria aí, então, a moeda digital seria semelhante ao Bitcoin, mas seria do governo. Centralizada. Então, a gente já assistiu muitos filmes, aqueles antigos e tal, que a pessoa tinha que cumprir as leis, a pessoa não podia levar uma multa de trânsito porque caiu o crédito social dela. Uhum. Então, você vai ser multado aqui, você vai receber menos dinheiro hoje, esse mês, porque você não cumpriu uma norma lá. Tem mesmo um filme que retrata muito bem vários isso. Eu não lembro o nome. Eu não me lembro o nome também, mas tem vários. Tá? Aquelas sociedades, no Robocop mesmo, tem aquela empresa que toma conta de tudo. Parece uma maravilha, só que não é. É uma bolha. Tá? Coisas que o comunismo fez. O comunismo era uma maravilha, para aquele grupinho deles. Para o povo, é sofrimento. Uhum. Né? Tanto que o comunismo chinês e o russo foram o que mais matou gente no mundo. Mais até do que o nazismo. Cerca de 100 milhões de pessoas morreram de fome, morreram porque discordavam do sistema, foram executadas ou morreram de fome e tal. Então são os sistemas mais perversos que existem. E esses sistemas, eles criam essas bolhas entre eles, os amiguinhos do rei. E nós estamos vendo isso acontecer no mundo hoje. Não é só no Brasil, não. Infelizmente está tendo mas estão acontecendo reações, como essa da Argentina, do Milei, que é um cara que estudou, que ele é um economista revolucionário, que ele tem um pensamento dessa escola austríaca. E a Argentina foi o país mais rico do mundo no início do século XX. Tá? Mais rico que França, mais rico que Inglaterra, mais rico que Alemanha. Tá? Graças a pensamentos liberais, de economistas liberais como Alberdi
e esse Mises, que previu também a grande depressão em 1929, e ele em 1920, 25 já estava prevendo. E riam da cara dele, você é louco, isso aqui é uma maravilha, né? E era uma bolha e uma hora ela estoura. E vem daí a importância de ter um senso crítico, né? De estar sempre se atualizando, pesquisando, conhecer um pouco mais, tanto da história, né? Para você conseguir prever um pouquinho também do que vem aí pela frente. A gente é manipulado, a gente não sabia. Duro que a gente fica sabendo, a gente fica revoltado. E às vezes é melhor não saber, viu? Porque realmente a gente é enganado por governos, por políticos, sempre. Sabe? São poucos que pensam realmente no povo. A maioria não está preocupada com o povo, não estão preocupados com o poder. Exatamente. A gente vê, isso é nítido. Se parar um pouquinho para analisar, né? Você consegue ver que tudo que é criado ali é manipulando, né? Para poder... Acontece muito, a gente vê hoje, né? De sempre jogar uma classe contra a outra. É empresário contra os funcionários, vice-versa, né? É rico contra pobre, é negro contra branco. Então eles vão criando essas polaridades, né? Que eles querem a desunião, né? Exatamente, que aí fica mais fácil eles manter o controle, né? Exatamente. Como que é o nome do cara? Tem um dos livros aqui, do Maquiavel, acho que você... Sim, né? Maquiavel. Que fala, né? Muito, né? É dividir para conquistar. Dividir para conquistar. Então, é muito usado isso, a gente tem que ser atento para isso, né? Pô, será que faz sentido, né? Todas essas divisões, esses jogos, né? Que acontecem, né? Sempre colocam o empresário visto como um vilão, aí depois o funcionário e vice-versa, né? Esses jogos aí, na verdade, né? O grande vilão tá do outro lado ali de fora assistindo tudo de camarote. Mas esses sistemas sempre colapsaram. Quem diria que a União Soviética, naquela potência que era, né? Poxa, quantos países, né? Dominava metade do mundo praticamente, né? Veio acabar. Então é um sistema que não se sustenta. É duro que as pessoas sofrem muito, né? Porque a população sofre muito. E quem fugia para que lado? Alguém da Alemanha Ocidental fugia para a Oriental? Ou era o contrário? É verdade. Né? E tinha sofrimento demais, né? E eles acabam colapsando. Não sei se é a justiça divina, o que é também, que intervém em certos momentos e acaba se ajustando. Às vezes não é nem tanto a revolução, pessoas reagindo, não, mas o próprio sistema é insustentável, natural, né? É uma lei natural, como você colocou. A natureza se autorregula. Exatamente. Sabe? Tem coisa que é insustentável, mas ainda assim tem os que insistem, né? Até como você falou, pô, já teve, esse modelo já foi... saturado, né? Aplicado em tantos lugares, tentado, não funcionou, ainda assim tem muitos defensores hoje, né? Você fala com o comunista, fala, não deu certo aquela, mas nessa vai dar. Vocês sempre falam que nessa vai dar. Sempre falam, tem uma frase muito interessante, né? Sobre o liberalismo. A economia liberal, ela cria grandes discrepâncias, sim. Tá? Tem bilionários e tem pobres. Mas tem a chance do pobre crescer também. Então você tem a desigualdade, mas na riqueza. Enquanto o comunismo, o socialismo, você tem a igualdade na pobreza. Exatamente. Exemplo de Cuba, exemplo de Coreia do Norte. Você gostaria de ter aquela igualdade? E totalmente controlado, né? Exatamente. Eles têm que controlar. Eles têm que controlar justamente para se manterem no poder. Exatamente. Opressão mesmo, né? Eu conheci uma moça que ela era cubana, trabalhou numa farmácia próxima da minha casa, e aí ela tinha um sotaque diferente e tal, e quando eu fui comprar ali, eu perguntei para ela, achei interessante, engraçado até o sotaque dela, e aí ela falou que era de Cuba e tal, e aí eu até perguntei, eu falei, e como que é lá, né? O pessoal fala, é tudo isso mesmo? Como que ela? Nossa! Eu fiquei assim... arrepiada quando eu cheguei no Brasil. Você não pode criar uma vaca lá. Não pode nada, totalmente controlado. Ela falou assim, adulto não toma leite lá. Se quiser tomar leite, não pode. Leite é para criança até uma certa idade, não lembro agora, mas ela citou lá a idade que tem. Você tem tantos quilos de carne para você comer no mês. É tudo extremamente controlado. 350 gramas de frango por mês. Por mês. 350 gramas de frango. Diminuíram agora. Caramba. Lá não tem bodybuilder, hein? Não dá. Aí eu vou te contar mais ou menos também do Drex, tá? O Drex vai controlar tudo isso, tá? Eles vão controlar. Você pode... existe uma programação que se faz dentro do Bitcoin. É possível fazer essa programação, tá? Você pode fazer contratos inteligentes
dentro do sistema blockchain, tá? É bem complexo, mas vou tentar simplificar. É como você marcar o dinheiro. Então, esse dinheiro tem prazo de validade. Você tem que gastar ele num prazo X. A China já está testando isso. Então, você ganha 10 mil reais por mês, um exemplo. Mas você gasta só 5. Você quer guardar o resto. Investir, certo? Fazer uma poupança. Você não vai poder. Você vai ter que gastar os 10. Ou você perde. Ou você perde. Ele vai chegar no dia tal, ele vai vencer. Aí o outro que receber vai ter um prazo de validade também. Porque quem poupa... Pra forçar a girar. Eles vão usar essa teoria, esse argumento de que é para girar a economia. Mas é muito mais profundo. Quem poupa, enriquece. Uhum. Quem não poupa, não enriquece. Deu para entender, né? Quer dizer, eles não querem as pessoas Exatamente. ricas. Faz então, sentido. Você não terá nada, mas será feliz. Será? É o que eles querem fazer com a gente. Tá? Não, nós cuidamos de tudo para você. Você não precisa trabalhar, nós temos robôs, vamos trabalhar para você. Você pode viver a tua vida. Só que, você não pode viajar para Andradina agora depois das 8 horas da noite. Você não pode. Você não pode ir para a Europa. Você não pode trocar de carro agora. Eles vão te controlar. O que é mais importante? A liberdade? Ou essas coisinhas, essas migalhas que eles dão pra gente? Que é vendido como muita facilidade. Nossa liberdade é o nosso patrimônio mais, talvez mais importante do que a própria vida. O que adianta você ter vida e não ter liberdade? Exatamente. Né? Então, estão tirando de todos nós. E não é só no Brasil. Tá? É no mundo. Eu volto a falar porque muita gente acha que é o PT, é não sei o quê. Tá? Não estou falando muito de política brasileira, é muito maior. Muito maior. A Europa está sofrendo horrores com isso. Os Estados Unidos hoje nós estamos tendo a eleição americana, né? Tá? O Trump tem um pensamento liberal, não sei se é o melhor cara, mas é melhor do que os democratas. Pelo menos isso eu acho que ele... Tanto que no governo passado dele não teve guerra. Então, o pessoal pode falar mal o que for do Trump, mas, foi o... Eu não lembro de se teve algum presidente que foi lá na Coreia. Ele é o grossão, ele é o bolsonarão, né? Ele é o bolsonarão da vida, aquele grosso que fala, que xinga. Direto, que fala, não tem papas na língua. Os do amor, né? O turma do amor detesta esse tipo de gente, né? Só que é o cara que foi lá com o coreaninho lá. Exatamente. Tá? Que queria soltar foguete, tá? Vem cá, pisou lá. Nenhum outro presidente fez isso. Atravessou a fronteira a pé, né? A pé, tá? Vem cá, vamos conversar, para com isso. Você quer o quê? E ele parou. Não teve uma guerra. Os democratas, os socialistas, eles são hipócritas. Eles fazem de conta que são bonzinhos. Defensores dos animais, defensores das minorias, exato, né? Gays, homossexuais e tal, mas não são isso. Não são isso. Então a gente cai nessas enganações aí, a gente vê tanta coisa, só que eles são muito inteligentes, eles são muito espertos. Eles mantêm a imprensa. E sem a imprensa a gente não fica sabendo. Hoje a gente sabe um pouco por causa da internet, mas a gente desconfia de muita coisa que a gente vê na internet. E ainda já vem esse papo também de regulamentação, né? Isso, a gente tem visto aí que... É outro controle. Tem, né? uma certa forma de controle. Se você vai contra, né, você é podado. A gente viu exemplos, né, claros aí durante as eleições e tal. Se você vai contra um lado, você perde, o canal cai, as suas mídias sociais caem. Então você já perdeu bastante a liberdade. São as liberdades. A lei, se eu te xingar, tá? Não precisa vir aqui e falar, não, você não vai poder, então derruba o canal se eu te xingar. Não, se eu te xingar, você vai me processar e você provavelmente vai ganhar por injúria, difamação, né? Agora não, você não pode falar, né? A gente não tem mais liberdade de expressão. Você vê políticos, os parlamentares que têm direito de falar,
justamente para pôr discussões na mesa para se melhorar o sistema, né? Só se melhora as coisas com discussão, a própria ciência. A ciência é o questionamento. Ela só evolui com questionamento, os porquês. Né? Não, agora a gente é obrigado a concordar com tudo que vem. Não, é a ciência, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Né? Não pode questionar mais nada. Então, assim, realmente está difícil. Então, toda essa questão que a gente começou, o assunto inicial ali do Bitcoin, ele é muito maior do que só uma moeda digital. É filosófico, é filosófica a coisa. Ele veio realmente, é um outro pensamento. O 38 fala muito disso, né? O Bitcoin vai te salvar, né? E se você pensar dessa forma, você vai ser independente, tá? É que existem poucos países que deixam ter essa independência. Mas tem, viu? O Paraguai aqui é uma maravilha, é um país liberal, barbaridade, tá? Uruguai, El Salvador, Panamá, tem países muito liberais por aí. Então tem também, o mundo, é o que eu falo, se regula. Então eu não sei quanto tempo mais essa opressão vai continuar. Eu acho que uma hora vai se regularizar sozinho aí, ou por Deus mesmo, né? Vem alguma coisa que melhore isso. Legal. E o Bitcoin, além de todas essas vantagens, né, que você colocou, ele tem algum risco? Será que você consegue ver algum ponto negativo que ele tem? Tudo tem risco. Tudo tem risco, né? Eu digo sempre o seguinte, a única certeza que nós temos é a morte, né? Então, não existe garantia de nada, tá? Pode haver um colapso na internet, se bem que já estão se testando você transacionar Bitcoin até por rádio amador. Tá? Eu não vi nenhum ainda, mas já li que já tem teste feito com rádio amador, até com um telégrafo, código Morse, você pode mandar a sua carteira para o outro e tal, mas tem algumas questões técnicas que não conseguiram me responder. Mas pode haver um colapso da internet, mas aí vai acabar tudo. Sim. Tá? E eu acho que nós não estamos longe disso, com guerra cibernética, guerra crescendo aí no mundo. Você viu lá de Israel está em crescimento, Ucrânia, tal. Nós podemos chegar numa terceira guerra mundial e ter um colapso, tá, de internet e tal. Só que assim, o Bitcoin, como ele tem milhões de computadores que tem aquela blockchain, inclusive já está sendo armazenada essa blockchain em satélites, tá, fora da Terra. Quando se restabelecer a internet, restabelece. A tua carteira, você vai chegar, vai acessar, ela vai estar lá. Só que vai haver um colapso até lá. Nós vamos viver na idade da pedra. Dinheiro de papel não tem mais. Exatamente. Não tem. Teve um episódio também, recente, acho que foi um terremoto na China, não sei se você acompanhou no noticiário. E uma das cidades lá, que já não sei se a China toda tá assim, mas eu vi que naquele local lá já não tem mais dinheiro físico. Porque desde a pandemia, a China aboliu o papel moeda ali, né? Então era tudo digital. E aí com esse terremoto que destruiu as redes elétricas ali, então internet e energia elétrica, né? Se acabou. E aí o pessoal ficou impossibilitado de fazer as trocas comerciais, de comprar e vender, porque não tinha. Voltou ao escambo, vamos dizer assim, né? Só trocava item por item até restabelecer, né, toda as redes ali de eletricidade e internet novamente. A gente volta para a caverna. Que a eletricidade, você com placa solar você gera. Você com um gerador você gera, tendo combustível. Mas com uma placa solar você gera. Tá? Uma eólica você gera. A internet não tem outra geração. Sim. Mas a China e a Rússia já estão criando a internet deles. Tá? Eles não usam também o mesmo sistema de GPS nosso, que é americano. Então eles já estão criando o sistema de GPS. O mundo vai ter uma mudança. Eu acredito que os Estados Unidos não vai manter essa hegemonia por muito tempo. Não sei se vai ser bom, vai ser ruim, essa transição vai ser dolorosa, né? Mas eu acho que ela vai acontecer. Tá? Tô falando pior dos cenários aí até, porque é cíclico. Se você estudar a história do mundo, né? Império Romano caiu, Império Bizantino caiu, né? A Grécia caiu, o Egito caiu, quer dizer... e hoje a velocidade é muito maior, né?
porque está muito mais dinâmica, o mundo está globalizado, né? Então eu acho que vai ter uma mudança, porque o mundo é cíclico, tá? É cheio de altos e baixos. E eu acredito que sempre essas crises acabam melhorando. É como uma dor que você tem, que você vai melhorar por causa, como foi meu caso, de encontrar o Bitcoin por uma dificuldade, por um sofrimento, né? Eu acredito muito disso, sabe? Que essa evolução causa dor no começo, vai ter muito sofrimento. Eu acompanho também, eu sou um cara assim, eu acompanho o Sol, tem um pessoal que faz estudos do Sol, e cientistas, não é? A NASA tem um sistema lá nos Estados Unidos que chama NOAA. O Sol tem ciclo, sabia? O Sol, de cada 11 anos, ele tem seus picos de emissão de calor. E nós estamos num pico desse, e eles disparam umas tempestades solares, e as que nós estamos recebendo agora estão fortíssimas. Muito mais do que nos ciclos anteriores. E mexe com a gravidade da Terra, tá? Mexe com os polos da Terra. Tanto que alguns aeroportos já mudaram aquele número que tem na cabeceira da pista. Guarulhos mudou. Tá? Rapaz, isso eu não sabia, não O acompanhei norte nada sobre magnético está mudando. Tá? E toda vez que... E a Terra já sofreu, isso em milhões de anos. A Terra já sofreu mudança de polaridade. E toda vez que há uma mudança, são catástrofes terríveis. Terremotos, maremotos, vulcões. E nós estamos num ciclo de vulcões grande já. Grande já. O Yellowstone, que é o americano, já está dando sinais de que ele está próximo a explodir. Então, talvez faça parte dessa mudança planetária aí. Não é só o ser humano, o planeta é vivo. Uhum. Né? Então eles tentam jogar que o aquecimento global é o CO2, a gente já sabe que o CO2 é vida, não é morte, tem que ter um nível X lá de CO2, e seria muito pior se o planeta esfriasse do que esquentasse. A temperatura da Terra hoje é em torno de 17 graus, a média. Uhum. Tá? Ela já chegou a 35. Tá? O calor tem vida, o calor você planta, você colhe e tal, tá? No frio você não tem nada. E o planeta Terra já foi uma calota polar imensa, onde a vida praticamente se extinguiu. Né? Daí vem outro ciclo de milhões de anos e tal, vem outras. Então eu gosto muito dessas coisas. Legal. Mas sempre baseado em lógica. Uhum. Não é esoterismo, não é. Tanto que eu não sou muito fã de astrologia, por exemplo. Uhum. Astronomia, sim, mas a astrologia eu acho que é muito... Eu tenho um pouco de desconfiança. Tá certo, bacana demais, Silvio. Eu quero chamar os nossos patrocinadores, agradecer aqui pelo apoio do nosso podcast, ProsperaCast, você que está aí nos acompanhando. Aproveita para seguir lá, Silvio. Como está nas suas redes sociais, Silvio? Antigão do BTC. Antigão do BTC. Acompanha lá, tem canal no YouTube, tá lá no Instagram também. Né, participa aí de bastante eventos, vai mostrando lá as novidades, né? Manda mensagem lá, um cara super bacana, muito acessível. Tiver curiosidade aí sobre Bitcoin, dúvidas, manda lá que o cara compartilha, né? Novamente agradecer aqui a sua presença, esse papo aqui. Quero agradecer aqui a Prospera Treinamentos, né? Que é um dos nossos patrocinadores aí. Se você pretende evoluir, prosperar, acompanhe aí Prospera Treinamentos nas redes, que em breve vai vir muitas novidades, trazer treinamentos para você poder evoluir, prosperar na sua vida, na sua carreira e nos seus negócios. A Saborear Sorvetes, Saborear também é um dos nossos patrocinadores, e aí se você não conhece, vale a pena ir lá experimentar. E a Saborear está participando do Festival Bar em Bar, que é um festival promovido aí pela Brasel, trazendo um prato inovador, né? Um prato, uma inspiração italiana, mas com aquele toquezinho brasileiro. Então vai lá conferir, tem muita novidade, preço acessível, muito bacana, muito saboroso.
Tá aí o nosso amigo antigão do Bitcoin. Olha aí que foto bacana, ó. O cara tem lá até bordado no boné. Ficou conhecido mesmo. Show de bola. E a Graphicari Designer. Graphicari Designer foi o nosso primeiro patrocinador aqui do nosso podcast. Quero agradecer ao nosso amigo Ari Meira. Conheço ele de Andradina. Um abraço, Ari. Aê, que maravilha. A Ari é parceiraço nosso aí. Montou toda essa parte faz a parte de papelaria pra gente. Os nossos troféuzinhos aqui também, né? O Ari que desenvolveu. E os papéis de parede. Então o Ari tem lá bastante novidade. Tem loja lá no Mercado Livre. Se você procurar Graphicari Design, Mercado Livre, Shopee, tem o site próprio deles lá também. Acessa lá, tem muita coisa bacana. E o Estúdio Cast, que é esse espaço nosso aqui onde nós gravamos, né, os nossos bate-papos, os nossos podcasts. Se você tem interesse em fazer a gravação de live, de vídeos para o YouTube, fazer o seu próprio podcast, você pode entrar em contato. Vamos deixar um contato aí na descrição do vídeo. E aí você pode combinar aí e ver como que funciona para você poder fazer as suas próprias gravações. E Silvio, para a gente fechar aqui o nosso bate-papo, o que você recomenda dessa sua caminhada aí? Você é um cara que tem uma experiência vasta aí, né? Você comentou um pouquinho no início de passou pela polícia, passou de piloto de avião, cara, que bacana, né? Cara, então já conheceu um pouquinho de tudo aí. Já. E nessa onda agora do Bitcoin, né? Você falou de todos esses movimentos aí que vai desde a política, economia, né? Envolve tanta coisa, cara, né? E até me atiçou mais a curiosidade. Foi muito bacana esse bate-papo para eu entender um pouco mais sobre todos esses mecanismos aí e sobre o Bitcoin propriamente dito. Né? Para quem quer entender um pouco mais, você tem algum curso? Você faz acompanhamento, treinamento, alguma coisa sobre o Bitcoin? Então, o grande segredo, comprar Bitcoin hoje está fácil, né? Como eu disse, no Mercado Pago você vai lá, entra, compra Bitcoin na hora, em segundos, tá? Você não precisa comprar um Bitcoin inteiro, que hoje está 400 mil reais. São você frações pode comprar hoje. 5 reais de Bitcoin. Legal. Tá? Então, o grande segredo não é comprar, é guardar seu Bitcoin, não deixar na mão de terceiros, tá? E uma instituição bancária, uma exchange, que seria a casa de câmbio, né? A gente fala um nome difícil, as pessoas ficam... que seria a casa de câmbio de Bitcoin. Você tem a casa de câmbio, as corretoras é uma corretora de ações. Você compra uma ações, você tem uma ação, você tem que depositar teu dinheiro naquela corretora e você dá ordem para ela comprar determinada ação, né? Sim. Então, o segredo do Bitcoin é não deixar o seu capital, a sua economia na mão de terceiros, tá? Seja o dono do seu capital. E como que funciona essa questão da autocustódia? O meu Bitcoin, ele fica armazenado? Tem algum dispositivo que eu consigo colocar ele ali? Ou ele é simplesmente... Existem os dispositivos, chama hard wallets, parecem um pendrives, tá? Dispositivozinhos pequenininhos. Que você usa para transação, para efetivar. Você, na verdade, não guarda nele. O Bitcoin vai estar guardado dentro da blockchain, aquele como se fosse a nuvem. Livre, a nuvem está lá. Esse aparelho ou a carteira fria que a gente fala são dispositivos só para acessar essa conta. Tá? É um meio para se chegar a tirar Bitcoin, tá? Transferir, a pagar uma conta, né? E para colocar Bitcoin você tem um endereço. Aí você não precisa nem do aparelho, tá? Só que assim, eu pessoalmente estudei bastante, já mexi nessas hard wallets, que são pequenos aparelhinhos que tem um programa dentro, é um chip que tem um programinha dentro, tá? Esse programa, não a maioria deu certo, mas já teve casos de hacker, de vir contaminado ali dentro com algum programa espião, que quando você põe o seu capitalzinho lá dentro, eles conseguem sacar, tá? Então apesar de que é a facilidade, é uma facilidade você ter isso daí e tal. Eu aprendi uma das formas mais difíceis que tem, que é a carteira fria ou carteira de papel, tá? E, na verdade, como eu disse, ele está lá na blockchain. Agora você tem que saber acessar, né? São palavras. Quando você cria a sua carteira, você tem um conjunto de 12 ou 24 palavras.
certo? E o grande problema é armazenar essas palavras. Onde você vai guardar? Você não pode pôr num celular. E algum hacker pode pegar, pegou as 12 palavras, tchau. Tá. Mas aí teve um sistema, um cara que criou um sistema que chama Ian Coleman, tá? Você cria essa carteira. Você cria, não. A carteira já existe. Você só vai reservar ela para você. Tudo offline, sem internet. Tá? A gente põe um pendrivezinho com um programa, é um Linux, não é nem Windows, nem Mac, nem nada. Não conecta a internet, ele tem esse programinha dentro dele, tá? Que é um programa. Mas esse programa pode estar contaminado também. Tudo bem, pode estar. Mas como você criou essa carteira 100% offline, mesmo que estiver contaminado, o hacker não vai receber a mensagem. Não consegue acessar, a não ser que ele tenha nas mãos dele aquele aparelho. O grande problema é a hora que você entra na internet para transacionar. Você expõe a sua carteira à internet. Aí que entra o risco, tá? E a gente criou, eu aprendi, através do Renato 38, eles fizeram um curso, tá? E eu já sabia um pouco dessa tecnologia, até então eu nunca usei dessa tecnologia, usei de outras, mas com bastante segurança. A gente tem que entender que na internet você tem que ter tudo, até o teu e-mail, você tem que criar uma autenticação em 2 fatores. A maioria das pessoas não sabem o que é isso. Aí vira e mexe tem o WhatsApp clonado, a sua página do Instagram clonada, porque ele não criou uma simples ferramenta que tem lá dentro, que é a autenticação em 2 fatores. E aí não basta a pessoa ter a sua senha para te roubar. Ele precisa ter uma segunda autenticação, né? É o segundo fator. Então, eu fazia isso, nunca tive problema, porque eu também sempre tive muito cuidado, tá? A gente tem que ter esses cuidados. Mas aí, quando você começa a acumular algum valor e deixar lá, você fica preocupado. Será que está seguro? Será que não está? Você está deixando tem um site ali no meio, tá? Então eu aprendi a criar dentro da blockchain, sem depender de terceiros, tá? No curso do 38 eu aprendi 95% disso que eu sei hoje e adaptei alguma coisinha. Então é assim, é muito bacana. Porque você tem as 12 palavras ou 24 palavras, você escolhe na hora. Você quer criar a carteira com 12 ou com 24 palavras. Essas palavras existem, são pré-existentes num hall de 2.044 palavras. Todas em inglês e cada uma tem uma numeração. Tá? Número 1, 2, 3 até 2040. Tá? Então tem a sequência delas que é o que vai fazer a tua chave. Essa chama chave privada. Então, é uma neura. Você tem que anotar num papel, você não pode fotografar. Você anota na mão, você guarda num cofre. Se alguém pegar esse papelzinho, tchau. Tá? Ele vai ter acesso à sua carteira e vai tirar todo o seu capital de lá. Aí, nesse sistema do Ian Coleman, você tem as 12 ou 24 palavras, mais uma passphrase. É nome em inglês, mas é palavra-chave. Ou senha. Tá? Essa passphrase você pode criar, é sua. Pode ser de 10 letras, 5 letras, números, maiúsculas, minúsculas. A gente não aconselha muito o caractere especial, porque dificulta depois, dependendo do computador, vai dar algum probleminha. Só que isso, se não tiver correto, você não consegue recuperar o teu Bitcoin também. Então tem que ser bem criado. Então essa passphrase pode ser uma frase. Tá? Eu gostava de viajar para Portugal, tá? Mas eu com E maiúsculo, Portugal com P minúsculo, tudo isso influencia. Tá? Essa vai ser a 13ª palavra, que normalmente eu não vou escrever ela. Posso até escrever, mas nunca junto daquelas 12 ou aquelas 24. Tá? Posso guardar ela num livro, dentro de um livro, posso guardar dentro de um cofre. Quem pegar ela vai ver aquela palavra. Se não juntar com as outras, não vai valer nada. E quem pegar as outras vai ter acesso a uma carteira. Só que é uma carteira falsa. Não é a tua principal. Tá? Você pode até deixar um dinheirinho lá, que eu chamo de dinheiro do ladrão. Vamos dizer, um ladrão na tua casa sabe que você tem Bitcoin. Você vai deixar aquilo ali e eu só tenho isso aqui, meu amigo. E pode liberar.
né? Então você cria... Então se alguém pegar aquela sequência, não vai ter acesso ao teu capital. Tem que ser aquilo mais as outras. Mas aquela passphrase que você vai criar. Você põe o nome do cachorrinho da família, um apelido de família, tal. Então, aí que está a grande chave desses sistemas que a gente aprendeu. E eu ensino as pessoas a como fazer isso de uma forma segura, tá? Existe uma outra coisa que pouca gente sabe, não sei se você já ouviu falar do e-mail por inactivation settings. Não conheço. Tá? É um e-mail por inatividade. Então, você pode criar um testamento nesse e-mail. No Gmail tem, Hotmail tem, tá? Só que está em inglês. Você vai procurar dentro das configurações dele, existe. Então, você nunca vai escrever essa palavra lá, literalmente. Mas você vai dar dicas. Tá? E você vai direcionar esse e-mail para teus filhos, para tua esposa, as pessoas que você confia. Isso é um ponto muito importante, né? Eu não tinha pensado nisso. Se o Bitcoin ele é tão seguro, assim, né, nessa questão, num caso de uma sucessão. Se eu tenho lá meus Bitcoins, né, morri. Né? Muito Bitcoin está perdido. Cerca de 2 milhões de Bitcoins estão perdidos. Daqueles 19 que tem circulando, cerca de 2 milhões não vão ser recuperados mais. Porque a pessoa não guardou direito. Alguns perderam a senha, perderam esses números, outros morreram. Teve um caso de um dono de uma corretora, que até tinha um filho do amigo meu, que eu orientei ele a comprar Bitcoin lá no Canadá, chamava Bitrinca, né? Era a maior corretora do Canadá. Por isso que eu falo, não confie em corretoras, em exchanges ou em bancos e tal. E ele já tinha lá na época uns 20, 30 mil reais. Se fosse hoje, esse dinheiro era uns meio milhão por aí, tá? E o dono da corretora nunca compartilhou a senha dele com ninguém. E ele morreu num acidente de trânsito. Nossa. Fechou a corretora, todo mundo que tinha dinheiro lá perdeu. E os bitcoins estão parados lá. E o Bitcoin tem uma coisa interessante. Ele é anônimo, eu não sei. Não está ligado. Não é igual a conta bancária que está lá no banco tal, no teu nome, tá? O Bitcoin, eu consigo achar uma carteira que tem milhões naquela carteira, mas eu não sei quem é o dono. Ele é anônimo. Interessante. Assim como o dinheiro de papel é anônimo. E também não consegue rastrear a movimentação? Ou consegue? Isso é possível? Não, consegue ver até a movimentação. Inclusive, a gente segue algumas carteiras que tem milhões lá. A carteira do Satoshi Nakamoto tem mais de 2 bilhões de dólares hoje. Ele tem uma quantidade de Bitcoin lá, tá? Quando foi criado o sistema, nunca mexeu. Então, se ele tirar 1/10 de Bitcoin de lá, todo mundo já sabe, opa, mexeram na carteira do Satoshi. Tá? Então, dá para saber, porque isso aí foi criado lá atrás. Tá? Então, contas muito grandes, as pessoas começam a entender porque você mandou um Bitcoin para lá, para uma carteira e caiu naquela ali, então se liga o Lé Concré. Tá? E consegue por dedução saber que é. Os governos já têm tecnologia para rastrear isso. É interessante, porque eu vi esses dias também, recente, acho que da semana passada, uma notícia do maior youtuber do mundo aí, como que é o nome daquele cara? Faz uma porrada de vídeos, MrBeast. MrBeast, uma coisa assim. E ele, parece que ele soltou uma frase lá, alguma coisa relacionada ao Bitcoin. O cara tem muitas visualizações. Sim. E aí meio que derrubou a cotação do Bitcoin e ele foi lá e depois parece que comprou uma quantidade muito grande. Então eles estavam falando que era meio que manipulação. Por exemplo, para certas pessoas que têm muita influência, o Elon Musk, tá? Ele fez uma jogada com uma moedinha que chama Dogecoin, né? Eu me lembro disso também. Ele falava nela, ela explodia para cima. Ele tem Dogecoin. Então, assim, são pessoas influentes que uma palavra dele influencia. Né? Mas o Bitcoin já está chegando num ponto que não tem mais tanta influência porque precisaria de muitos bilhões de manipulação de mercado para poder influenciar. Ele é influenciado por notícias, assim, de governos, guerras. Então, o mercado financeiro como um todo, ele vive de especulação.
Ele vive de boatos, né? Então, eles vivem em pânico. Né? Quem aplica em bolsa e tal, essa pessoa não dorme, né? Então, assim, eu não tenho essa preocupação. Tá lá em Bitcoin e tal. Quando eu precisei, eu realizei uma parte, tal, mas tá lá, eu esqueço. O dia que eu achar que tá bom, eu vou tirar. Então, caiu hoje. Tá bom, caiu, deixa cair. Tá bom para comprar, então vou comprar mais. Se eu tiver um troquinho, caiu uma oportunidade de comprar mais. Então, as pessoas ficam muito preocupadas. E quem investiu, eu vi isso, meus amigos lá que compraram, então, fica ansioso, achando que vai ter o lucro no dia seguinte. Tá? E às vezes não vem. Então, o mercado financeiro realmente não é para muitos. Não é para muitos. Tem que ter controle emocional. Controle emocional, tem que ter um sanguezinho ali meio devagar, porque senão fica louco e tal. E a pessoa realmente fica maluca. Eu já vi muito isso. Tá? Então, assim, é um pouco de desprendimento do dinheiro, tá? Eu vivi minha vida, tenho minha família, eu acho que esses são meus maiores valores. Meus filhos, minha família, né? Então, tem uma reserva lá. Se por acaso eu perder, eu já falei 2 vezes na vida, né? Então, lógico que eu não vou ficar contente, tá? Vou ficar muito triste, mas a vida continua. É isso aí. Sabe? Então, assim, eu vejo que as pessoas muitas vezes não têm tem muito apego, né? E não querem perder um centavo, né? Então, isso é difícil, sabe? Então, quando vai entrar nisso, outra coisa que eu sempre dei o conselho, coloque uma fração, eu tenho uma frasezinha interessante, quer comprar Bitcoin? Quanto que eu devo comprar, Silvio? Compre uma quantidade que se você perder, você não vai dar um tiro na cabeça. Não venda casa achando que o Bitcoin vai subir. Não faça empréstimo, sabe? Não se comprometa com isso. Mas se você tiver mentalidade de investidor, baixa preferência temporal, você já ouviu falar disso? Não, que traduz aí pra gente. Um exemplo clássico, você pega uma criança e põe um bombom na frente dela, uma trufa, né? E fala para ela, se você aguentar ficar meia hora, eu vou sair. Se você aguentar ficar meia hora sem comer esse, você vai ganhar outro. É o teste do marshmallow, né? Isso, e sai de perto. Então, se ela tiver baixa preferência temporal, é isso. Ela não está pensando no momento, opa, eu vou ganhar outro, então eu vou segurar. Então, no Ocidente, os Estados Unidos tem isso, alta preferência temporal. Você quer fazer as coisas sem ter o dinheiro, então você vai lá e faz um empréstimo. Você não poupa antes, né? Então você está se endividando, tá? Esse é um dos problemas do colapso americano. É um país lindo, maravilhoso e tal, sabe, a infraestrutura e tal, mas eles sempre foi criado em cima de dívida. E é interessante você falar isso aí. No nosso último podcast aqui, foi com um economista. Sim. Né? O Marçal Rios, inclusive, foi meu professor na universidade. E ele trabalha hoje com educação financeira. Sim. E ele falou muito essa questão. Ele falou, quando fala em educação financeira, o pessoal fala muito em dinheiro. Mas a principal questão da educação financeira é questão comportamental. Sim. Né? Então, essas questões emocionais, né? De você saber o momento, não querer se antecipar muito, né? Resistir o desejo, a vontade, o imediatismo. É deixar de comprar um lanche para comprar Bitcoin. 40, 50 reais. Hoje, parece nada. Lembra que eu falei da minha filha lá? 40 reais virou 5 mil. Daqui 10 anos, quanto pode valer? E o lanche vai te trazer aquela pizza, que ela vai te trazer um prazer momentâneo. Inclusive, você falou em pizza, tem um caso aí do Bitcoin, né? Lá no início, que foi trocar, pagou uma pizza com alguns Bitcoins. Primeira transação de Bitcoin foi o teste. Tá? Era esse Satoshi Nakamoto, ele achou um cara nos Estados Unidos disposto a fazer o teste. Então, instalou o programa, a blockchain e tal. Bom, então compra para mim aí 2 pizzas, tá? E foram 10 mil bitcoins para comprar as pizzas mais caras do mundo. 10 mil bitcoins? E esse cara que recebeu os 10 mil bitcoins está vivo, tem uma vidinha
pacata, tem um carrinho de 20 anos de uso, tá? Ninguém sabe se ele gastou tudo, porque a maioria não quem ia acreditar que ia virar isso, tá? 10 mil bitcoins, valia centavo, né? Então, só que esse cara existe, virou uma história clássica também do bitcoins. Tem a Pizza Day, tá? Tem o dia da pizza, tá? Isso é comemorado no mundo inteiro. Aqui no Brasil teve agora, em São Paulo, teve em Curitiba, formam-se encontros. Que é o quê? Relacionado a essa questão do Bitcoin? Relacionado ao Bitcoin, é isso. É o Pizza Day, é o dia da pizza do Bitcoin. Então, assim, o pessoal já usa para criar uma festa e se reunir. Porque esse é o grande intuito do pessoal que a gente chama de Bitcoiners, né? E tem um outro termo que às vezes não agrada muito aqui, que é o bitcoinheiro. Né? Soa meio estranho, né? Vamos falar bitcoiners, né? Todo mundo que mexe com Bitcoin, então acaba criando uma galera. Uma comunidade ali. Uma comunidade. E onde você vai, cara, você tem gente. Você fala, tô em tal cidade. O cara vai te buscar no aeroporto. Que massa. Sabe? Cria uma coisa bem bacana. Bem bacana. Tô bastante contente com isso que está acontecendo hoje, mas está difícil. Realmente não está fácil a gente prever o futuro. O futuro é muito incerto, né? E pra gente finalizar, deixa um recado aí pros nossos ouvintes, então. Entre toda essa trajetória, né, toda essa história, a questão do Bitcoin aí, o que você deixa aí pra galera que nos ouve? Olha, o jovem, ele não tem essa... É o que eu falei da baixa preferência temporal, da alta preferência temporal. Ele está preocupado no momento, ele não está preocupado com o futuro. Mas o futuro chega e cobra da gente. É saúde, dinheiro, você chega lá na frente e viu que você não conquistou nada na vida. Então, poupe. Que não seja em Bitcoin, mas que seja em próprio dinheiro mesmo, mas... poupe, sempre, sabe? Não gaste todo o seu dinheiro que você recebe todo mês. Essa é uma das fórmulas do judeu. O judeu sempre reserva uma parte. Agora, mesmo que você ganhe pouco, gaste menos do que você ganha. Esse é o segredo do sucesso. Legal, muito bom. E para finalizar aqui, né, até complementando a fala aqui do nosso amigo Silvio, se você não viu o episódio anterior, a conversa com o Marçal Riso, economista, que falou muito sobre educação financeira, vai ser muito complementar, né? Essa frase que o Silvio deixou aqui pra gente, né? Essas questões comportamentais, de economizar, gastar sempre um degrau, né? Viver um degrau a menos ali do que o que você ganha. Então, confere lá também. Se você gostou desse episódio, deixa aí um joinha. Se não gostou, deixa o dislike, mas toma uma atitude aí. Se teve alguma dúvida, deixa um comentário, né? A gente pode ver com o Silvio para estar respondendo lá, tirando essas dúvidas também. Vou responder. Show de bola. Agradeço aí. E segue lá o nosso amigo Silvio também. Antigão do BTC. Tem no Instagram, tem lá no YouTube tem também. X, tem no X YouTube. Também, tá em todas as redes aí para você acompanhar. Maravilha. É isso aí, galera. Um prazer. Até a próxima, Silvio. Obrigado novamente. Obrigado cara. Valeu. Obrigado mesmo.